E agora o nosso entrevistado é o sindicalista Cássio Canhoto, do Sindicato dos Servidores Públicos de Santos. Bom dia, Cássio, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Rodrigo. Muito Bom obrigado dia, pela Cássio. oportunidade aí. Um ótimo dia para vocês também. Cássio, como nós anunciamos há pouco, a Prefeitura está fazendo aí uma pesquisa com alunos e responsáveis da rede municipal para o retorno das atividades presenciais nas escolas, né? A Prefeitura está dividindo essa pesquisa em três partes, uma para alunos maiores de idade, outra para pais e responsáveis de alunos na educação básica e outra para os responsáveis de crianças em berçários e maternais. Bom, como é que o sindicato está avaliando esta pesquisa e qual é a posição de vocês em relação à volta às aulas, já que ficou circulando aí uma informação de que as aulas presenciais voltariam em setembro? Exato. Bom, bom dia, obrigado pela oportunidade. E assim, gente, é sempre importante, né, na maioria dos casos na política, né, ouvir as pessoas, né? Um primeiro mandamento da política é ouvir as pessoas. Mas nesse caso específico, em que a Prefeitura de Santos está ouvindo e essa discussão do retorno das aulas, nós precisamos observar tanto a pesquisa quanto o retorno das aulas a partir de uma abordagem bastante crítica, né? E essa abordagem ela precisa ser científica. Nós, na semana passada, inclusive, por iniciativa do Sindicato dos Servidores, pelas mídias, pelos canais do sindicato, nós contactamos dois médicos, né, especialistas em atenção básica, acadêmico da Universidade Federal do Paraná, para fazer essa discussão e abrir essa discussão com os trabalhadores da educação e com a cidade. Qual a discussão? Né? É hora de retornar às aulas presenciais no município de Santos? Né? Essa é a primeira questão. Né? E é lógico, para ter uma abordagem como essa, para poder ter uma decisão, né, sobre isso, nós não podemos consultar o senso comum. Né? Não adianta a gente perguntar para as pessoas se a Terra é plana. Quem vai dizer se a Terra é plana ou não são os cientistas. Né? E, da mesma forma, quem vai dizer se é hora ou não de reabertura das unidades escolares são os cientistas à luz dos dados e à luz da ciência. Né? Infelizmente, a população ela tem sido bombardeada com uma série de informações que não dão conta do que está acontecendo na realidade do nosso município. Portanto, é importante consultar os pais, perguntar para os pais e tal, mas isso tem uma postura que nos preocupa muitíssimo, porque é uma postura de ver o que diz a opinião pública, né, para que eu tome uma decisão política. E nesse caso, o prefeito ele deveria tomar a sua decisão política não com base na opinião pública, e sim com base na ciência. E aí é onde reside o principal problema. Por quê? Porque a opinião pública, se ela fosse uma opinião pública embasada na ciência, nós estaremos até mais tranquilos. Mas, infelizmente, nós vivemos um quadro de completa desorganização da classe trabalhadora e de governos, tanto do ponto de vista federal, quanto do ponto de vista estadual, quanto do ponto de vista municipal, que, ao contrário de difundir e divulgar a ciência, eles colocam cortinas de fumaça sobre a realidade. O que eu quero dizer com isso? A população de Santos ela é muitíssimo mal informada sobre a realidade a partir do ponto de vista da ciência, porque ela é bombardeada por um governo federal que é negacionista, que não está preocupado com o combate à pandemia, né, que oculta uma série de problemas derivados da economia, da política e agora da saúde, a nível estadual da mesma forma e a nível municipal da mesma forma. Então, qual é a grande preocupação? A grande preocupação é a seguinte: se a opinião pública pender para um lado, o governo tende a ir para esse lado da opinião pública. E, muitas vezes, essa opinião pública ela é desinformada, inclusive. Né? E ela tem ali a sua realidade imediata sem conseguir fazer uma mediação com o todo. O Pardal ele citou aqui
a luta de classe, né? Quando ele fala da perda de direitos e tudo mais. E a nossa realidade, numa sociedade dividida em classes sociais, ela é mediada pela luta de classe. E o que nós vemos hoje é um afrouxamento da quarentena, né, ao longo de já bastante tempo, de forma completamente irresponsável, para atender os ditames do empresariado, né? Por quê? Onde que eu quero chegar e por que eu estou falando? Poxa, mas o pessoal é desinformado, né? Mas, poxa, a Prefeitura de Santos, ela demonstra dados e tudo mais e tal. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Tem um dado que é fundamental para que a gente saiba se é hora de afrouxar a quarentena ou se é hora da gente manter a quarentena como está e não reabrir as escolas. Qual é o dado? É o dado da mortalidade no município de Santos, né? O dado da mortalidade do município de Santos, ele não está explícito e ele dificilmente é divulgado no nosso município. Portanto, as pessoas não sabem que nós estamos num município que tem índices altíssimos de mortalidade. E o que é o índice de mortalidade? Ele é diferente do índice de letalidade. O que os protocolos aí estão demonstrando? Mas Santos tem um grande índice de UTIs, né, para atender a Covid. Nós temos uma taxa, uma porcentagem baixa de internados na UTI. Nós temos uma letalidade baixa, porque Santos é uma das cidades que mais testa, apesar de ser nivelado isso por baixo. A mortalidade em Santos, por números da própria Fundação SEAD de hoje, né, ela tem crescido, por exemplo, na última semana, 8,7%. Então, qual é a posição do Sindicato dos Servidores, né? Inclusive, nós estamos num processo que, ao longo dessa semana e das próximas, nós vamos ter isso com mais detalhe, inclusive, que nós estamos iniciando um diálogo mais eficiente com a categoria. Inclusive, é difícil dialogar em tempos de pandemia, para você fazer um encontro, uma reunião, uma assembleia, né? E nós estamos fazendo esse esforço para, ao longo dessas semanas, fazer a discussão. Se a mortalidade continua crescente, não é hora de afrouxar a quarentena. Isso, infelizmente, vem acontecendo em Santos ao longo das últimas semanas, né? A gente vê com muita preocupação a Santos ter saído da fase vermelha para a fase laranja, para a fase amarela, e agora já vem a possibilidade de chegar na fase verde. Ou seja, os protocolos do Estado, né, e os protocolos da Prefeitura, e o que a Prefeitura vem demonstrando e dialogando com a população, colocam, na verdade, uma cortina de fumaça sobre uma cidade que tem dos maiores índices de mortalidade do mundo. Santos tem números de mortalidade acima do mundo, acima do Brasil, acima do estado de São Paulo e acima da capital. E esse dado, infelizmente, os governos não estão demonstrando. Então, fica claro para nós que está longe de ser a hora de retornar às aulas, né? E o retorno das aulas, como foi aventada a possibilidade de as crianças irem até as escolas uma vez na semana, 20% dos alunos, ou seja, não vai recuperar e não vai intensificar o processo de ensino-aprendizagem das crianças, ou seja, do ponto de vista pedagógico, ele também é equivocado e desnecessário. Então, a posição que nós temos hoje é de manutenção, ampliação e melhorias, né, no ensino remoto. Isso está sendo discutido, inclusive, largamente entre os trabalhadores, e de que não é hora, definitivamente, de um retorno às aulas presenciais. Aliás, tem muitos setores da economia de Santos que deveriam estar fechados e que estão abertos. Ou seja, voltar, retornar agora é ampliar o número de contágio, é ampliar o número de mortes, né? E numa cidade que deveria ter o seu esforço redobrado ou triplicado, porque Santos é uma cidade que tem um número muito grande de idosos, muito grande de idosos. E numa cidade que tem um número muito grande de idosos e que nós não gostaríamos que os nossos pais, nossos avós e os nossos bisavós falecessem, nós não estaríamos reabrindo as escolas nesse momento, nós não estaremos com bares reabertos nesse momento, nós estaremos com muito mais cuidados, coisa que, infelizmente, a Prefeitura de Santos, com a chancela do Estado de São Paulo, e para a felicidade do negacionista e político de extrema-direita, que é o presidente da República, né, estão praticando. Uma política completamente equivocada. Cássio, no começo da entrevista você disse que o sindicato ouviu 2 médicos, né? Ou seja, 2 especialistas na área. Eu queria saber mais detalhes sobre isso. Os 2 médicos foram contrários a esse retorno, né? E
também queria saber quais são as propostas, né, que o sindicato está pensando na questão do retorno às aulas, mas assim, para abrir um diálogo, né? Não estamos no momento ideal para o retorno, mas quais propostas precisam ser elaboradas para mais à frente pensarmos Então, nisso? sobre os médicos, eles foram unânimes, né? De que, ao olhar os números da cidade de Santos, não é hora de reabrir as escolas para aulas presenciais. Isso representa um grande risco de contaminação, tanto para as crianças, quanto para os pais, quanto para os trabalhadores da educação, para os seus avós. Ou seja, definitivamente não é hora do retorno às aulas presenciais. Essa é a posição dos médicos e da maioria dos médicos que a gente consultou, né? Nós vamos continuar agora fazendo um ciclo de debates, tanto com doutores em educação, né, porque a abordagem que a gente está tendo aqui, ela não é uma abordagem sanitária, ela é uma abordagem política e uma abordagem pedagógica, que é em cima disso que nós temos que definir as nossas ações no campo da educação e no combate a essa pandemia, né? Só para eu falei do termo mortalidade, né? Se vocês pesquisarem, é muito difícil você encontrar. Coloquem lá, mortalidade nos municípios, em qualquer pesquisa do Google, mortalidade por habitante, mortalidade Covid-19 por habitante. Esse dado ele é ocultado, esse dado dificilmente é divulgado. Poucas pesquisas mostram isso, né? O próprio estado de São Paulo, na Fundação SEAD, você procura em todas as tabelas e você não encontra esses dados, né? Ou seja, o número de mortes por habitante. A primeira política em direção à criança, antes inclusive da escolarização, é a política de manter os nascidos vivos. É a política de mortalidade infantil. Ou seja, o principal eixo de uma política pública no combate a uma pandemia é a redução da mortalidade. E Santos tem sido desastroso nesse ponto. Porque Santos não tem conseguido, mesmo com altos índices de leitos de UTI público e privado, né? E mesmo com uma taxa de testagem mais elevada do que a maioria dos demais municípios, Santos não tem conseguido reduzir a mortalidade por Covid-19. E esse é o centro da política de saúde, né? Então, qual é a nossa posição? A nossa posição ela é a seguinte. Primeiro, nós, a partir dessa discussão que o governo vem fazendo, nós ainda não realizamos, estamos para realizar nas próximas semanas, grandes encontros e consultas à própria categoria dos trabalhadores da educação. Qual é a realidade hoje dos trabalhadores da educação? É a realidade de escalas, os trabalhadores estão indo trabalhar de forma escalonada, os trabalhadores do administrativo das escolas, as equipes técnicas, alguns funcionários de secretaria. Muitos servidores, inclusive, estão sendo convocados de forma equivocada, que não deveriam estar indo de casa para as escolas, né, para o trabalho. São funções que não deveriam estar sendo chamadas, inclusive, para o trabalho. E os professores estão fazendo trabalho remoto. Inclusive, nessa última semana, fomos surpreendidos porque muitos professores e muitas pessoas que estavam no trabalho remoto foram chamadas às escolas para assinar planilha, ou seja, uma medida administrativa completamente equivocada, que só faz com que a circulação aumente, né? Temos visto inspetores de aluno sendo convocados para ir ao trabalho, mesmo sem aluno nas escolas, né? Então, é uma política desastrosa da própria Secretaria de Educação, é uma política desastrosa da Secretaria de Saúde. Então, a posição dos trabalhadores, ela sempre foi a de cobrar cada vez mais testagens, fazer com que aquele trabalho que é indispensável que seja realizado, no caso, por exemplo, da saúde, da assistência social, dos serviços da Guarda Municipal, sejam os serviços essenciais. E mesmo aqueles trabalhos administrativos, que nós, inclusive, do sindicato, muitos dos trabalhos administrativos acreditamos desnecessário, inclusive os trabalhadores da própria educação, eles têm feito um esforço muito grande para cumprir, por exemplo, a entrega de cestas básicas, para fazer um grande esforço administrativo dentro das unidades, para atender as comunidades, com EPIs abaixo da qualidade, com uma quantidade pouca de EPIs. Por exemplo, só para dar um exemplo, quem chega na porta da Prefeitura de Santos tem um revolvinho de temperatura que é colocado na sua testa, né? E ao lado tem um pote de álcool gel. Isso não ocorre na maioria das unidades do serviço público em Santos, né? Na prefeitura tem lá o termômetro, mas nas escolas, 84 escolas, por exemplo, em outras unidades, não tem um termômetro. Ou seja, são dois pesos
e 2 medidas. Portanto, a posição que nós acumulamos hoje enquanto direção sindical, né, e que vamos, inclusive, agora tomar algumas outras decisões mais pormenorizadas, mais calibradas com a categoria, ela é de completo rechaço ao retorno presencial das aulas, né? Esse é o primeiro ponto. E é fazer com que o trabalho remoto que tem sido desenvolvido a partir das unidades escolares, ele seja cada vez mais sofisticado, né? Porque a relação, o processo ensino-aprendizagem, né, de todos os alunos da cidade e do Brasil, ele vem sendo imensamente prejudicado, porque existe uma série de conteúdos, né, na educação que precisam da presença dos alunos e da relação com os demais. Nesse momento, não é possível fazer isso. Então, nós precisamos fazer com que o trabalho remoto ele seja o mais eficiente possível, o que, inclusive, hoje ainda, mesmo depois de meses, a Prefeitura de Santos não conseguiu implantar um trabalho remoto de maior qualidade, com plataformas de mais qualidade, que atinja mais alunos, mas, infelizmente, o que dá para ser mantido hoje é esse trabalho remoto e a qualificação desse trabalho remoto. Não dá para ir além disso, porque se nós formos além disso, nós vamos ter um aumento do contágio e o aumento da mortalidade. Eu costumo dizer, há muitos anos que milito na educação, geralmente para o secretário de educação, e a mesma coisa ocorre para qualquer agente público, prefeito, secretário de saúde. Eu digo o seguinte, se você vai mover uma palha na educação, se essa palha não for para melhorar a qualidade de ensino e as condições de trabalho dos trabalhadores, é melhor não fazer nada. Portanto, se a abertura das escolas e a presença dos alunos nas escolas, ela não for qualitativamente significativa para desenvolver a aprendizagem, e ela for colocar os alunos em risco, suas famílias, aumentar a contaminação na cidade e aumentar a mortalidade, é melhor não fazer nada. Deixa como está. Porque se a gente abrir as escolas, a gente sabe qual é o saldo que vai ter lá na frente, que é o saldo negativo. Nós já vimos o que causou na cidade a abertura dos bares e a chamada ida, ignorando os números da mortalidade, da fase vermelha para a fase amarela. Um dobro de casos nos últimos 50 dias. Nós tínhamos, por volta do dia 13 de junho, 222 casos. Hoje, nós registramos, na cidade de Santos, 474 casos. Ou seja, em 50 dias, nós tivemos mais que o dobro de mortes na cidade. Façam a conta a partir dos 413 mil habitantes da nossa cidade, né? O absurdo que isso significa em termos mundiais, inclusive. Cássio, até chancelando, falando que você está ressaltando os números da Prefeitura de Santos em relação ao coronavírus, os oficiais, né? São mais de 15 mil casos e 471 mortes, com 32 em investigação. Eu queria saber... Faltando 3. São 473, já atualizando aí para a nossa audiência. 474 mortes pela Fundação SEAD. Tem 3 que a Prefeitura de Santos ainda não demonstrou. E os números da mortalidade também estão no rodapé do site e desatualizados desde o dia 14/6. E a gente sabe que... Cássio... Como você colocou, esses números eles podem estar muito acima por conta da falta de testagem, que a cidade toda... Ô, Tânia, só para complementar... Né? Só para complementar o que o Cássio estava falando sobre o índice de mortalidade, eu achei um número aqui do índice de mortalidade no dia 2 de julho, né, ou seja, um mês atrás praticamente, que o número de mortalidade, né, o índice de mortalidade de Covid-19 em Santos e Cubatão é 3 vezes maior que o número nacional. Exato. E nessa etapa, nós estávamos na fase laranja, e agora nós estamos na fase amarela. Eu não consegui achar o número atualizado, né, do índice de mortalidade, mas serve como parâmetro aí que o Cássio está dizendo. O último dado de mortalidade, o último dado de mortalidade registrado por equipes de imprensa da Baixada foi esse, do dia 2/7. E você procura na Fundação SEAD os dados da mortalidade por cidade e você não encontra. Porque isso faz parte de uma política de cortina de fumaça do governo do estado. Se você procurar aí esses dados mais pormenorizados também, você vai ter dificuldade nos sites do governo federal. E a cidade de Santos, ela mostra um quadrante diário onde os números da mortalidade não são evidenciados.
são evidenciados a taxa de letalidade. O que é a letalidade? Ela é o número de mortes a partir dos casos registrados, né? E aí isso torna Santos abaixo da média. Por quê? Porque Santos ele testa acima da média. Agora, quando nós vamos para a taxa de mortalidade, que é a que realmente interessa, aí nós vamos ver Santos lá em cima. Cássio, também tem duas cidades aqui próximas, né? Acho que Ribeirão Pires não tão próximas, que já declararam que não vão ter aula presencial em 2020. A aula presencial só vai ser em 2021, que é Ribeirão Pires e Santo André, né? Sim. O sindicato de Santos, ele tem algum contato com essas cidades que declararam que não vão ter aulas presenciais por conta da pandemia? Vocês estão trocado essas experiências? Então, nós participamos aqui em Santos, o Sindicato dos Servidores é um dos sindicatos que mais fomenta a luta intersindical, que a gente chama aqui, né? Nós participamos da Frente Sindical Classista, o Sindicato dos Petroleiros, Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato do Judiciário. Temos bastante contato com o Sindicato do Magistério de Curitiba, o SISMAC, que faz um trabalho excelente, e temos contato com diversos sindicatos por aí. O que está ocorrendo hoje de forma esmagadora, por exemplo, o próprio Andes, né, que é um sindicato, o principal sindicato da intelectualidade brasileira, um sindicato nacional, tem rechaçado completamente o retorno às atividades presenciais, tanto na universidade, quanto no ensino médio, quanto no ensino fundamental. A PUESP, na semana passada, inclusive organizou, que é o sindicato dos professores do estado de São Paulo, organizou uma carreata para passar em frente, inclusive, do Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, em São Paulo, e foi impedida, essa carreata foi impedida de seguir, né? Contra também o retorno presencial das aulas. O que nós estamos fazendo a partir do Sindicerve, além de contactar as diferentes experiências sindicais que já vêm ocorrendo de mobilização contra isso, é fundamentalmente deixar claro para os trabalhadores da educação, a partir da ciência, e no diálogo com esses trabalhadores da educação, que serão cada vez mais, já são diários, né? Nós estamos fazendo, por exemplo, uma luta pela promoção dos trabalhadores do magistério, né? Santos fechou o ano passado com mais de 200 de cargos de suporte pedagógico, ou seja, das equipes gestoras da Prefeitura de Santos, vagos, né? E cargos vagos não por falta de dinheiro, cargos vagos porque a Prefeitura de Santos simplesmente tem uma política de sucateamento da educação e não promover os profissionais, né? Ou seja, nós temos uma imensa vacância de profissionais do magistério na Prefeitura de Santos que não foi preenchida ao longo de todos esses anos do governo Paulo Alexandre, que é um governo de sucateamento da educação e de intenções de privatização da educação. Ele só não privatizou a educação e a saúde ainda mais porque ele não conseguiu, né? Porque ele não conseguiu viabilizar internamente com as suas organizações sociais amigas e porque ele encontrou resistência na luta da categoria. Então, o que nós temos feito agora, cada vez mais, é nos relacionar com essas entidades sindicais, nos relacionar com outras entidades sindicais que, inclusive, não são de servidores públicos, que são do setor produtivo, que também passam por uma série de problemas. Hoje, inclusive, à noite, teremos uma reunião da Frente Sindical Classista para tentar aglutinar as lutas que nós estamos tendo na Baixada. Nós temos uma greve sanitária aqui fundamental nesse percurso de denúncia contra as políticas públicas dos trabalhadores do Sintrajus, da Sojubes. Eles estiveram aqui com vocês, inclusive, no jornal na semana passada. A reunião de hoje, inclusive, da Frente Sindical Classista, além desse assunto, ela vai tratar, inclusive, com o Antônio Neto, que esteve aqui com vocês também, sobre o caso da Companhia Docas, né, e todos os absurdos que a Companhia Docas cometeu contra os trabalhadores da cidade, torturas, prisões e tudo mais, ao longo da ditadura militar. Ou seja, nós estamos fazendo um trabalho de mostrar para a população a sua história, a sua memória, de mostrar para a população a realidade a partir de dados científicos, porque senão não tem como você fazer se posicionar politicamente se tudo o que você recebe de informação coloca uma cortina de fumaça sobre a realidade e não evidencia a realidade de forma científica. Então, a ciência, os trabalhadores, eles precisam estar ao lado da ciência o tempo todo, precisam estar cada vez mais organizados, analisando a conjuntura, propondo ações e mobilizações, mesmo e principalmente
em tempos de pandemia. Então, é fundamental essa relação, né, conforme você disse, e o Sindicato dos Servidores é um dos principais entusiastas, porque essa é a nossa vida. Se os trabalhadores se afastarem da ciência, nós vamos ter intensificado todo o sistema de exploração e de opressão contra a nossa classe social. A luta de classe é isso. Quem tem mais força e mais conhecimento luta melhor. Bom, com certeza. Eu queria que você falasse também dos protocolos adotados pela prefeitura em relação à pandemia. Você falou anteriormente a questão da qualidade dos EPIs, né? Que eles não estão sendo de uma boa qualidade. Como é que eles estão sendo distribuídos para os servidores? Né? Como é que está sendo feita essa cobrança com a prefeitura? Qual é a relação da prefeitura com vocês em relação a essa proteção dos servidores? Sim. Então, o Sindicerve, se eu não me engano, no dia 20 de março, lá logo no comecinho da pandemia, nós soltamos um vídeo para a categoria, porque era aquele momento em que todo mundo estava indo para casa, olha, a quarentena começou e tal, né? Uma série as escolas ali naquela semana encerrando as aulas e tal, e nós, para comunicarmos com a categoria, nós fizemos ali um vídeo de comunicação para todos e também participamos de um programa no Diário do Litoral, inclusive eu participei naquela oportunidade, ressaltando a importância dos servidores de utilizarem os equipamentos de proteção individual e de exigirem os equipamentos de proteção individual, né? Os servidores municipais, eles já enfrentaram diversas pandemias, né? Diversas epidemias, aliás. Nós temos epidemias endêmicas no Brasil, só que essa do coronavírus, ela extrapola todas as estatísticas e todas as demais epidemias que os servidores de Santos e do país inteiro, que são a linha de frente de combate à pandemia, já sofreram e já viveram, né? Então, se sempre foi necessário equipamentos, sempre foram necessários equipamentos de proteção individual, nesse momento a coisa é muito maior, né? No primeiro momento, o que nós vimos ali, meados do mês de março, início do mês de abril, é que a Prefeitura de Santos ela não tinha se preparado para o tamanho da tarefa que ela teria. Então, nós, inclusive, na saúde, na assistência social e na guarda, que eram os principais setores aí dos chamados serviços essenciais, né, para a população, nós víamos uma falta muito grande de EPIs, nos cemitérios, inclusive, né, que também estão aí como serviços essenciais. Uma falta absurda de equipamento de proteção individual. E nós, inclusive, noticiamos isso para o Ministério Público, denunciamos isso na cidade, e a Prefeitura de Santos ela fez aí uma compra e ela fez um esforço para poder levar equipamentos de proteção individual para a maior parte dos equipamentos que estavam funcionando naquele momento da Prefeitura de Santos. Então, houve um momento de regularização. A Prefeitura de Santos ela entrega equipamentos de proteção individual semanalmente nas unidades. O que ocorre é que aí eu estou falando lá de final de março e início de abril. Nós já estamos no dia 3/8 de agosto, né? Portanto, maio, junho, julho, agosto, 4 meses depois. Esse suporte de suprimentos, né, de equipamentos de proteção individual, na saúde, nos cemitérios, né, e principalmente na saúde e nos cemitérios, ele foi feito de uma forma mais eficiente pela prefeitura. O que hoje a gente ainda não tem é uma boa sanitização, por exemplo, das viaturas da assistência social, né? É uma das queixas que a categoria tem feito, e nós, inclusive, essa semana já conversamos com a Secretaria de Gestão, e nós temos equipamentos de proteção individual, né, não profissionais, né? Nós temos máscaras de pano, nós temos, inclusive na assistência social, na guarda, né? E essa é um dos calcanhares de Aquiles aí dessa política, né? Nós precisaríamos de equipamentos de proteção individual mais eficientes e profissionais em todos os setores da prefeitura. Inclusive agora as escolas reabriram e essa quantidade e qualidade dos equipamentos de proteção individual ainda não vai ao encontro da necessidade. Um exemplo eu já citei aqui, que a Prefeitura de Santos, quando você chega na prefeitura, você tem um termômetro para aferir a temperatura de todas as pessoas que entram naquele ambiente. O que deveria estar acontecendo em todos os ambientes da Prefeitura Municipal de Santos, e não somente no Paço Municipal, né? E o álcool gel em quantidade, luvas, né? Nós tivemos, inclusive, durante a entrega de materiais nas escolas, servidores que foram contaminados fazendo isso.
E tivemos também, ao longo da entrega das cestas básicas, muitas escolas que receberam equipamentos de proteção individual a granel, ou seja, luvas dentro de sacos que não estavam hermeticamente fechados e isolados. E nós tivemos também, agora, há muito pouco tempo, 9 servidores, que a partir de uma testagem que foi feita, 9 servidores municipais da própria vigilância epidemiológica que foram contaminados, estavam com Covid dentro da seção de vigilância epidemiológica, 9 servidores, né? E o Sindicato dos Servidores, naquele momento, identificou o caso, foi até o local, solicitou, inclusive, o afastamento por 14 dias desses trabalhadores, eles só tiveram 7 dias de afastamento, e solicitou também o afastamento de todos os demais trabalhadores que são suspeitos, que estavam trabalhando com aquelas pessoas naquele local. A Prefeitura de Santos, ela não concedeu esse afastamento e continua, inclusive, trabalhando com os servidores da própria vigilância epidemiológica, aglomerados dentro do prédio da tribuna lá, dentro da própria Secretaria de Saúde. Então, os protocolos da Prefeitura, eles são frouxos, inclusive com os próprios trabalhadores, e principalmente com os próprios trabalhadores da vigilância epidemiológica, o que é uma vergonha, né? Ou seja, os números e a incompetência da Prefeitura de Santos ao baixar a taxa de mortalidade de Santos, ela fica evidente nos absurdos que são cometidos dentro da própria Secretaria de Saúde. Quer dizer, uma cidade que não consegue proteger os seus próprios servidores, que não consegue implantar um protocolo eficiente entre os próprios servidores da saúde, ela não vai ter condição nenhuma de baixar a mortalidade dos seus habitantes, né? Ou seja, o que a gente vê é um completo descalabro na Prefeitura de Santos em relação aos servidores, né? E em relação aos munícipes. Então, assim, é isso que nós do sindicato estamos denunciando, e os servidores municipais de Santos estão sofrendo na pele a cada dia desde o início da pandemia. A vida não está fácil. E, Cássio, segundo esse índice, né, que nós estávamos conversando sobre a mortalidade, as mortes a cada 100 mil habitantes, né, no contexto nacional, é de 28,8. E em Santos é de 86,3 a cada 100 mil habitantes, né, segundo esse último dado que nós vimos. Nossa produção vai tentar aí ver um mais atualizado e depois nós informamos para os nossos ouvintes. Mas é um número assustador. Alarmante, assustador. E esse número, os pais de aluno que estão preenchendo o questionário, eles não sabem desse número, né? As pessoas que estão transitando na rua, que estão passeando na praia, né, com toda tranquilidade, que estão indo no shopping, elas não sabem desse número. Esse era o principal número que tinha que estar estampado em letras garrafais no site da Prefeitura de Santos. E ele está no rodapé, né? Desatualizado no rodapé. Então, assim, a política pública que nós vemos na cidade de Santos, ela não é científica. Ela chega a beirar propaganda ideológica, né? De que está tudo bem, de que estamos reduzindo o número de internados, né? De que a taxa de letalidade ela é baixa. Ou seja, é comum haver uma confusão entre o conceito de taxa de letalidade e de taxa de mortalidade. E a Prefeitura de Santos não faz absolutamente nada para combater e para esclarecer a população quanto a diferença fundamental do conceito, né? A letalidade não explica nada, os números da letalidade. Aliás, eles explicam mais, os números da letalidade, eles explicam mais em uma cidade que testa menos. Por quê? Porque o índice de letalidade e o índice de mortalidade ele está mais relacionado numa cidade que testa menos, porque as pessoas que são sintomáticas é que vão fazer os testes. São aquelas pessoas que estão realmente doentes, né? E numa cidade que testa mais, você consegue um alto índice de testagens em pessoas que estão, inclusive, assintomáticas ou não, e ele maqueia os dados, né? Por que ele maqueia os dados? Mas são os dados de Santos realmente, né? Sim, são os dados de Santos, mas você faz o índice de mortalidade, você tira indicadores sociais a partir da comparação de um dado território com outros territórios. Isso é em qualquer tipo de pesquisa. Qualquer tipo de pesquisa social, de indicadores sociais, né? Qualquer uma, você tem que comparar com outras realidades e com realidades próximas, né? Então, se você tem dados de testagem muito díspares, você não tem como comparar. Então,
o nível de comparação que resta é o nível de mortalidade. E na comparação da mortalidade, Santos é campeã. E é um título que nós não queremos ter. Nós precisamos combater isso. Então não dá para falar em abertura de qualquer coisa que seja sem combater a mortalidade. E nesse contexto, como que está aí o diálogo com o Poder Executivo e a Câmara Municipal de Santos? Então, o diálogo com o Poder Executivo, para vocês terem uma ideia, ele sempre foi muito difícil, né? O prefeito Paulo Alexandre, aliás, não é de hoje, né? Mas com o prefeito Paulo Alexandre isso piorou bastante, né? Já no primeiro ano de governo, em 2013, os servidores tiveram que fazer uma greve, né, geral, de um dia, ali, 24 horas em greve, porque o prefeito queria reajustar nossos salários em 0%, ou seja, queria deixar os servidores municipais já no seu primeiro ano de administração com um rebaixamento salarial, né? E a batalha foi feita do ponto de vista salarial com muito esforço todos os anos. No final de 2013, nós tivemos que fazer uma grande batalha contra a terceirização no serviço público. Santos escancarou o serviço público para um modelo de gestão de terceirização completamente desastroso, que não qualificou o serviço público, né? Desqualificou o serviço público e tornou, inclusive, o serviço público mais caro, né? Os índices de gastos com pessoal em 3 unidades, que são as 2 UPAs, que foram já terceirizadas, e com a Fundação Oswaldo Cruz, os gastos municipais com esses setores, eles dariam para pagar um 14º salário para todos os servidores, né? De tanto que é gasto com essas 3 unidades. Santos tem mais de 400 unidades municipais de serviço público, e com 3 unidades eles gastam um montante tão alto, chegando perto de uma folha de pagamento mensal. Ou seja, é dinheiro jogado não no lixo, é dinheiro jogado no bolso das OS para desqualificar o serviço público. Então, o diálogo dos servidores municipais com o prefeito Paulo Alexandre, ele sempre foi muito ruim, porque o prefeito Paulo Alexandre, ele é contrário ao desenvolvimento e à qualificação do serviço público a partir de uma proposta com servidores independentes, né, estatutários, e o projeto político desse governo, além do rebaixamento salarial, ele é um projeto político de montagem de reorganização de um patrimonialismo no Estado brasileiro. Ou seja, nós, como disse muito bem o Pardal que me antecedeu, com muito sangue, suor e lágrimas, conseguimos chegar à Constituição de 88. E essa Constituição ela consagrou o concurso público para evitar o apadrinhamento político na administração pública, para evitar o patrimonialismo, que os prefeitos biônicos, inclusive um deles foi o pai do próprio prefeito Paulo Alexandre, foi o último prefeito biônico indicado pela ditadura militar e do partido do Arena, indicavam a seu bel prazer e a rodo diversos servidores municipais, Brasil afora. O serviço público, o concurso público, ele serve para selecionar os melhores quadros para a administração pública e ele serve fundamentalmente para dar independência política para os servidores não terem rabo preso nenhum com os prefeitos de plantão. O que faz as OS? As OS, elas pegam fatias do serviço público, entregam na mão de empresas amigas do governo, que não precisam nem de licitação para poder receber verba pública para administrar esses setores, e elas montam um enorme curral eleitoral, um enorme mecanismo de patrimonialismo, na maioria dos casos ligados a prefeito, de forma velada, e a vereadores, e com um grande curral eleitoral de seleção dos servidores públicos. Ou seja, nós pegamos fatias do serviço público e centenas e milhares, muitas vezes, de servidores que deixam de ser prepostos do Estado e passam a ser prepostos do governo de plantão. E aí, quando chega na época da eleição, o dono da OS, ele vira para os funcionários e fala assim, queridos, sabe como é que funciona? Se não votar no prefeito de plantão para a reeleição dele, ou se não votar no sucessor, o nosso contrato pode acabar. O próximo prefeito que entrar pode não manter a nossa OS aqui e o emprego de vocês está em risco. Ou seja, você subverte tudo que foi conquistado na Constituição de 88 e remonta um mecanismo muito mais sofisticado de curral eleitoral e de clientelismo político do que acontecia, inclusive, na época da ditadura militar. Ou seja, o Paulo Alexandre e o PSDB estão fazendo a mesma coisa que a ditadura militar fazia lá atrás, com outra roupagem.
e acaba precarizando serviços importantes para a população. O atendimento fica comprometido, né? Bom, Cássio, a gente já está chegando aqui ao final da nossa entrevista, mas antes vocês têm vocês têm uma atividade amanhã, vamos aproveitar aqui sua presença para você falar sobre o ato que acontece amanhã, dia 4, pela prorrogação do concurso de promoção dos professores adjuntos. Como é que vai funcionar isso, essa campanha? É uma manifestação. Nós adiantamos, inclusive, aqui na minha fala, que um dos grandes problemas, talvez o maior problema, no meu modo de entender, do Sistema Municipal de Ensino de Santos é a falta de profissionais, né? O governo Paulo Alexandre ele teve 7 anos e meio para poder, inclusive alguns concursos que a duras penas, concursos de ingresso e concurso de promoção, que a duras penas a Prefeitura de Santos abriu por conta de muita batalha dos servidores e muita luta, né? Porque se depender desse governo, eles acabam com o serviço público, com o concurso público e com a estabilidade, né? Os cadernos Mari da reforma do Estado, que é o único programa político do PSDB na história, né? Tá lá, cadernos Mari, né? Você não encontra resoluções do PSDB, mas o desmonte do Estado tá lá, é histórico e na prática deles. Ao longo desses anos, a Prefeitura de Santos, para vocês terem uma ideia, ela terminou 2019 com um déficit de mais de 200 profissionais do magistério, né? E isso eu estou falando de equipes gestoras, de equipes técnicas, né? E você imagina a entrada na carreira dos professores adjuntos, dos professores de educação básica. É um total descalabro, é um total descaso, né? E nós estamos, ao longo de todo esse ano, pressionando a Prefeitura para homologar os concursos, para fazer com que os servidores sejam nomeados e tudo mais. E recebendo as mais variadas desculpas, né? De que era eleitoral, que agora não pode, porque a lei suspende, porque agora tem a lei 173 e tal. Só que isso não vem da lei 173 nem da lei eleitoral. Nós temos um problema histórico. A Prefeitura de Santos passou 2019, 2018, 2017, 2016, ampliando o número de vacâncias do magistério, mantendo os trabalhadores em substituição, né? E propiciando uma descontinuidade do processo de gestão das escolas e uma descontinuidade do processo de ensino-aprendizagem, que vai lá na frente prejudicar os alunos. Aliás, já está prejudicando imensamente. Então, nós temos feito uma luta com os profissionais do magistério, professores e equipes para a promoção, e agora também organizando os professores adjuntos para que o concurso ele seja mantido, né? Que ele foi aí. Ele tinha uma vacância em meio à pandemia, veio a Lei 173, e nós vamos cobrar do governo que a carreira, os cargos em vacância da carreira do magistério sejam preenchidos. Aliás, é uma prática nossa todos os anos de denúncia e de cobrança, e nós vamos agora, nessa terça-feira, mais uma vez, né, com toda a dificuldade da pandemia, nós estamos indo com álcool gel, com máscara na cara, com alguns servidores, levando abaixo-assinado, né, porque tem sido bastante difícil mobilizar as pessoas numa cidade que tem altos índices de mortalidade, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão adoecendo e as pessoas estão vendo, né? E fazer a luta de classe presencialmente num momento como esse, em que a burguesia opera o Estado, ela opera políticas públicas contra os trabalhadores, e em meio a uma mortalidade não tem sido fácil. Mas em meio a tudo isso, nós estamos fazendo o que é nosso dever imediato e histórico, que é organizar, mobilizar a classe e colocar os trabalhadores para a luta. E o Sindicário vai fazer isso mais uma vez, agora na terça-feira. Tá bom, Cássio, eu queria agradecer a sua participação aqui no Manhã RBA Litoral, muito bom você trazer as informações da situação dos servidores públicos de Santos diante desta pandemia, e a gente vai continuar acompanhando aí o retorno ou não das aulas nas escolas de Santos, né, e vocês aí com toda essa preocupação, não só com a questão dos servidores, mas com a questão da população também, né, com o todo. Todo mundo precisa estar muito protegido, tá bom? Okay, muito obrigada. Muito obrigado vocês aí. O nosso trabalho enquanto servidor público, é educar e evitar as mortes, né? E, infelizmente, nós trabalhamos apesar do governo Paulo Alexandre Barbosa. É isso aí. Obrigada, Cássio. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigado. Bom, Rodrigo, vamos encerrando nossa edição do Manhã RBA Litoral, né? Agradecendo aí a nossa audiência, tanto pelo rádio 93.3 FM, como pelas plataformas digitais, YouTube, Facebook. E o que vem depois, Rodrigo?
Exatamente, Tânia. Só ressaltando a importância das pessoas assinarem nosso canal, para apertar o sininho também, para terem nosso conteúdo sempre em primeira mão. Agora, nós ficamos com Olavo Dada, com o Som da Praia, depois temos o Tarde RBA Litoral com Marcos Canduta, e lembrando que hoje é segunda-feira e temos Arte Bancada. E hoje a entrevistada é a professora Flávia Bastos, para falar sobre políticas públicas de esporte no Brasil. Então, às Interessante. 17h30 temos o Arte Vamos Bancada. acompanhar. E se você perdeu, né, o programa de hoje ou quer ouvir novamente, às 19 horas temos a reprise da entrevista aqui com o Cássio Canhoto. Tá. Antes da gente encerrar, Rodrigo, vamos só dar um recadinho aqui que dos coletores de lixo da nossa cidade. Eles estão pedindo favor para quem tem algum parente que esteja contaminado com a Covid-19, que na hora de separar o lixo, colocasse uma fitinha vermelha na embalagem do lixo e pulverizar com algum desinfetante. É uma forma da gente proteger esses trabalhadores que estão tão expostos diariamente ao contágio do coronavírus, né? Então, eles estão pedindo para identificar os sacos de lixo com uma fita vermelha e que já vai descontaminado, passar um desinfetante para eles poderem se proteger. Então, Muito importante essa informação, Tânia.